vou chamar agora a doutora Lari para vir aqui comigo ao vivo, na live, para se apresentar e vocês conhecer essa pessoa que salvou as minhas noites, né? Sem nem me conhecer. Se a gente nem se conhecer, a gente vai se conhecer agora, certo? Então vamos aqui aceitar. É um prazer estar aqui. Muito feliz com o seu convite. É sempre um prazer falar sobre higiene natural e trazer mais conhecimento para as mamães. Muito Obrigada. bem. Obrigada, gratidão por ter aceito, viu? Legal. Fiquei muito feliz em conhecer um pouquinho mais da sua história também, saber que você tem duas menininhas aí, né? Tá com uma recém-nascida, uma mãe em pleno puerpério fazendo live, minha gente. Isso aí. Sim, eu fiz com 4 dias. A minha primeira live foi com 4 dias. Meu Deus, parabéns, parabéns. Isso que é amar a maternidade mesmo. Realmente. E, doutora, o que aconteceu, tanto que eu, né, desde o começo, quando eu tava grávida, enfim, eu disse que eu não ia parar, porque a gente se conhece, né? Já era a segunda, enfim. Mas o que aconteceu com a Isadora, eu não tive essa experiência com a Vitória, que foi a Vitória fazia, e até hoje, fazia um cocô por dia, e era durante o dia. A Vitória nunca fez cocô de madrugada. E a Isadora fez muito. E, né, eu tive várias dificuldades com ela, agora ela tá super alinhada, ela faz um por dia. Maravilha. Tá super alinhada, mas no começo eu disse, nossa, o que é isso? Né? Cólica, eu achei que era cólica. Não era cólica, né? Eu disse, eu não tive isso com a Vitória. Mediquei ela e não era cólica. E aí, quando eu conheci, assisti a tua live, que teve, eu não vi se a Kennedy entrou, mas eu acho que ela entrou. Vi, não sei se foi mensagem pelo Face, ela me enviou, eu disse, eu comi aquela live, assim, ela me mandou, ela disse, não sei se tu quer assistir, eu disse, eu quero. Né? Eu assisti, já botei em prática no mesmo dia. Era 6:30 da tarde, eu já fiz ali e foi assim, ó, já começou de primeira ser um sucesso. Então eu quero que tu se apresente um pouquinho pro pessoal aqui, né, contar quem é Lari, que eu encontrei lá, é da Bahia, né? Sim, Salvador, Bahia. Salvador, olha o sotaque gostoso. Ó, a Kennedy tá aí, a Kennedy foi quem te apresentou, que também não conhece, né? A internet, o mundo digital, o mundo online tá aí para isso, né? Para nos aproximar, né? Nos permite viver, né, essas experiências, esses contatos, sem a gente nem conhecer as pessoas que estão nos ouvindo do outro lado, né? Então, vou deixar contigo um pouquinho a palavra, então, doutora. Obrigada. Nath, eu sou a doutora Lari, né? Podem me chamar de Lari. Sou mãe do Benjamin. Benjamin hoje está com 2 anos e meio. E sou pediatra. Já atuei em várias áreas da pediatria. Então, fiz uma residência em medicina intensiva, que é onde eu faço os plantões, que eu faço plantão na UTI pediátrica também, porque eu gosto de lidar com crianças graves. E coordeno atualmente uma UTI neonatal também. Então, essas áreas de crianças graves eu sempre gostei. Depois que eu me tornei mãe, então tem 2 anos e meio, é que eu de fato me apaixonei mais pelo consultório. Então, eu já fazia consultório antes, mas a minha grande paixão era as crianças graves, que eu sempre achava que para fazer a diferença no mundo, eu fazia quando eu estava lá na UTI. Né? Eu achava que consultório era tudo muito simples, era assim, era as mães, eu achava sempre as mães mais desesperadas, as mães são muito preocupadas, até que eu me tornei mãe. E aí, quando eu me tornei mãe, tudo mudou, né? E aí, meu olhar para o consultório mudou totalmente. Eu falei, meu Deus do céu, é isso aqui que é maternidade. Então, quando as mães falam, a gente, mãe, o bebê tá com cólica, mas a gente sabe que não tem cólica, tem que acalmar, a medicação, não existe nenhuma medicação que vai acalmar o bebê. Mas aí a gente fica desesperada, as mães ficam desesperadas, e eu vivi na pele um bebezinho com muita cólica, eu sei o que é isso. E aí eu passei a, de fato, me aprofundar nos temas de maternidade, não mais de pediatria só, porque eu achava que era simples, né? E aí, depois que eu me tornei mãe, eu vi que negócio que a gente faz muita diferença no mundo, sim, com coisas simples, né? Que a maternidade, ela não é tão simples quanto pintam, né? Pintam muito cor-de-rosa, pintam muito a melhor coisa da vida, sim, é, de fato, a melhor coisa, mas ela não é tão simples. E aí eu comecei, de fato, a me apaixonar pelo consultório, por ver que eu posso fazer diferença na vida das famílias com coisas simples, né? Não tem ninguém grave, ninguém entubado, ninguém, né? Mas essas coisas pequenas que fazem a gente ser mais feliz, que fazem tornar a maternidade de forma mais leve. E a higiene natural, eu comecei a me aprofundar quando eu via realmente o quanto alguns estudos novos mostram, eu sempre, como eu falei, né? Eu sou intensivista pediátrica, então para mim, eu me baseio muito na evidência. Então eu gosto muito de estudar e de ver os resultados. E quando eu ouvi falar pela primeira vez em higiene natural, a gente ouve muito como um preconceito, né, do ponto de vista dos pediatras. Então, os pediatras têm muito preconceito por ser novo. Na verdade, não é novo, né? A gente está resgatando
A gente resgata um conhecimento dos nossos ancestrais, mas meio que virou aqui no Brasil, né? Quem trouxe para o Brasil recentemente, né? Não tem tanto tempo esse tema. E aí os pediatras meio que acham que tem algumas controvérsias, né? Por ter poucos estudos, tinha, na verdade, agora já tem até mais, mas tinha poucos estudos e a maioria dos pediatras achavam que era uma coisa que ia provocar um amadurecimento precoce no bebê. Que hoje em dia eu não vejo como precoce, porque precoce dá a impressão de ser algo que a criança não estava pronta, né? É um amadurecimento mais cedo, eu gosto de usar essa palavra, é mais cedo. Não é precoce porque a criança está pronta. Mas quando eu vi falar a primeira vez, eu não dei bola. Achei que era tudo muito novo, essas coisas assim meio que não tem evidência científica. E com o passar do tempo, no consultório eu fui vendo muitas pacientes que chegavam para mim, que praticavam higiene natural e que era um sucesso. Então, quem trouxe para mim essa realidade não foi nem eu que levei para as minhas pacientes inicialmente, foi o contrário. E aí vinha uma e falava, não, doutora Lari, depois que eu comecei HN, minha filha parou de ter cólica. Não, doutora Lari, eu comecei HN, meu bebê passou a ter um padrão de evacuação regular, não está fazendo mais cocô na madrugada, e aquilo ficava na minha cabeça, né? Gente, esse negócio, será que funciona mesmo? Vou me aprofundar. E aí comecei a pesquisar, vi alguns estudos novos que mostram realmente, tem um estudo até não tem o nome dele aqui que eu esqueço, cadê, Larissa? Geraldine Jordan, é um estudo mais antigo que tem aí, deve ter uns mais de 5 anos, eu acho, que ele faz um estudo bom, bonito mesmo, comparativo daqueles bebezinhos que faziam a prática da higiene natural e os outros que não faziam e que tinham cólicas, e ele mostrou como a HN fez a diferença na vida desses bebês. Os bebês que tinham cólica, que tinham desconforto abdominal, passaram a não ter mais. E foi um estudo cientificamente positivo, comprovado mesmo, que o estudo valeu, foi um estudo certo, sério. Depois que eu vi isso, eu falei, olha, eu acho que eu vou começar a recomendar esse negócio, vamos ver. Né? E aí sempre falo, até hoje, quando eu recomendo, eu digo, olha, vai estudar, né? Não é simplesmente pegar o bebê, puxar a perna. Para algumas famílias é mais simples, para outras famílias não é. Você precisa se conectar, você precisa identificar os sinais de eliminação do bebê. Né? Então, o primeiro passo para você fazer HN é, de fato, você estudar. E comecei a ter muito sucesso. Assim, no meu consultório, hoje em dia, todo bebezinho que chega com cólica e desconforto abdominal, eu apresento a higiene natural. Né? E tem a maioria das famílias conseguem fazer. E, como você falou, salva muita mãe, muito bebê de cólica e de desconforto abdominal. Então, tu sabe, tá? Eu vou chamar de tu. À vontade, à vontade. Sabe que eu, né, nessa primeira vez que eu fiz ali, que já foi, eu disse, nossa, eu não acredito nisso, né? Claro que eu te escutei, pesquisei, vi um monte de coisa contra, né? Eu disse, não, mas eu senti uma verdade muito grande em ti, eu disse, eu vou testar. E aí eu falei pro meu marido, eu disse, por que os pediatras não indicam isso? Né? Foi a primeira questão que eu levantei, eu disse, por que não indicam? Então é por isso. Existe muito esse preconceito. Existe muito preconceito ainda. E assim, é novo, né? Não é novo, mas os estudos sobre isso são novos. Né? Agora a gente tem bem mais estudos. Tem até um IG da Fernanda, que é @bebêsemfralda. Quem tiver interesse em aprender sobre higiene natural, eu acho que esse perfil é o melhor perfil que tem aí sobre isso, que é @bebêsemfralda. Que ela até mostra, assim, ela posta muito estudo lá no IG dela. Os estudos novos que saem de HN, ela coloca lá, sabe? Então, assim, vale a pena. Quem quiser praticar mesmo, acompanhar lá. E aí, agora, eu acho que as coisas vão melhorar em relação a esse sentido. Eu acho que a gente não tem mais por que negar a higiene natural. Né? Como eu falei no começo, é um resgate aos nossos antepassados. Se você parar para pesquisar no Google, se você botar assim no Google, cadeirinha ou pinico infantil, década, sei lá, 1800 bolinha. Você vai achar fotos de pinicos, de assentos, na verdade, de bebê, junto com refeição. Então, você vai achar ali a bandejinha onde o bebê come e o lugar que o bebê senta tem um buraco no meio. Faz a cocô. Exatamente, porque a gente sabe que na introdução alimentar, o bebezinho muda a consistência e é muito natural, durante ele estar comendo, ele ter vontade de fazer cocô. Então, você vê que isso é uma coisa antiga, né, de você facilitar o processo. Né? Então, para começar a falar de fato o que é a higiene natural, né, para o pessoal entender, quem nunca ouviu falar, ou quem já ouviu falar, mas não entende muito bem, higiene natural ou elimination communication, né, como é descrito lá nos Estados Unidos, é simplesmente você ajudar, você facilitar as eliminações do bebê. É você sentir as necessidades que o bebê tem e acolher, né? Não é desfraude, não é treinamento de esfíncter, nada disso. É simplesmente você acolher o bebê nas suas necessidades. E aí, para você conseguir acolher os bebês nas suas necessidades, você precisa entender e prestar atenção. Quando é que o bebê quer fazer xixi? Quando é que o bebê quer fazer cocô? Né? Preste atenção nos sinais que o bebê dá de que ele precisa eliminar. Então, esse é o primeiro passo aí para você conseguir fazer HN. E
Quando você começa a observar o bebê, as vantagens são inúmeras. Então, a cólica é uma delas, né? Digamos assim, é que a gente se apega mais, o desconforto abdominal, né? Mas a gente tem outras vantagens quando a gente faz a prática da HN. A primeira grande vantagem que eu falo é a mesma coisa que eu falo no curso de sono, do sono e rotina com apego, que é a conexão. Para tudo nessa vida, você precisa estar conectado com o seu bebê. Para tudo. Para ajudar ele a fazer cocô, para ajudar ele a fazer xixi, para saber quando ele está com fome, para saber quando a fralda está molhada, para saber quando ele está angustiado, porque ele está passando pela angústia da separação. Então, a conexão mãe e bebê é tudo. Então, se você tem uma mãe conectada com o bebê, você tem aí uma facilidade de coisa na sua maternidade. Vai ser muito mais fácil, muito mais leve. Então, quando você se comunica, quando você se conecta com o seu bebê e você percebe as necessidades de eliminação dele, isso vai facilitar a sua maternidade. Muitas vezes os bebês dão sinais de eliminação chorando, gritando, a gente não sabe o que está acontecendo com o bebê e simplesmente às vezes o bebê quer fazer xixi ou cocô e ele não consegue relaxar o esfíncter por uma imaturidade. Então a conexão eu considero um grande benefício da higiene natural. Outros benefícios relacionados ao trato gastrointestinal, a gente tem não só as cólicas, mas a HN ajuda muito o bebê a melhorar a disquesia, né? A disquesia é quando o bebê não consegue relaxar o esfíncter e às vezes o bebê chega a ficar vermelho de tanta força que faz para fazer cocô e ele não consegue relaxar. Não faz. Então, a Isadora tem. A higiene natural ajuda você a acabar com a disquesia, né? Você vai ajudar o bebê. Inicialmente, o bebê relaxa o esfíncter porque você põe na posição. E essa posição facilita o esfíncter relaxar. Depois, o bebê vai criando consciência corporal, que é outro grande benefício da HN. O bebê vai criando consciência corporal e ele vai aprendendo a relaxar o esfíncter. Sozinho. Né? Então, além de você ajudar na cólica, você ajuda na conexão, você ajuda o seu bebê a ter consciência corporal, ajuda também bebês que têm refluxo. A HN ajuda porque, como ela ajuda também na eliminação de gases, né? Você abre espaço ali para o bebê, abre espaço para o leitinho descer. Às vezes, quando o bebê está com o estômago cheio de gás, ele mama e aí ele vai arrotar e aí regurgita aquele tanto de leite. Então, a higiene natural também ajuda no refluxo, tanto fisiológico quanto patológico. Então, assim, eu considero realmente inúmeros benefícios da HN. Vale a pena tentar, testar. Eu sempre digo, pelo menos nos primeiros meses. Depois, se não quiser fazer mais, eu não sou aquela que defende a HN para sempre, sabe? Tem que fazer. Veio uma pergunta dessas, né? Até quando? Até quantos meses é indicado a fazer com o bebê? Pronto, não existe um momento para você parar, tá? Tem gente que pratica a higiene natural a vida toda e a criança, inclusive, ela passa por um desfraude mais cedo. Então, a criança fica pronta para o desfraude mais cedo. Então, essa é a grande polêmica, né? Que muitas pessoas consideram isso, consideram como se fosse uma coisa precoce. Eu, particularmente, não tenho experiências negativas no consultório. Eu sei que tem alguns pediatras, eu tenho algumas nefrologistas, urologistas, que eu já vi postando coisas negativas sobre HN, que elas tiveram experiências negativas com algumas crianças que fizeram higiene natural e que tiveram problema com desfraude. Enfim, eu, na minha prática clínica, não tive ninguém para dizer, não tive. Todos os meus pacientes que praticavam HN, que praticam, né, que praticaram até o desfraude, eu não tive nenhum problema para poder relatar. É tudo muito novo, né? Sim. Mas, de fato, se você faz os primeiros meses de vida, eu acho que não tem ninguém que vai dizer para você que vai fazer mal para o seu bebê. Não tem, porque se você faz só nos primeiros meses de vida, você vai estar ajudando nesse período crítico, onde o bebê vai aprender a relaxar o esfíncter. Então, se passou o período de cólica, de desconforto, e você quiser parar de fazer a higiene natural, o seu bebê começar a fazer cocô sozinho na fralda, e para você estiver tudo bem, ok, tudo certo. Mas se você quiser continuar fazendo HN, saiba que o seu bebê vai ter um desfraude cedo, geralmente com 1 ano e meio, 2 anos, nem sempre, às vezes eles levam mais, mas a maioria das crianças que praticam a higiene natural, elas têm um desfraude mais cedo, né? E até que ponto isso é bom ou ruim, a gente ainda não vai saber, só vamos saber lá pra frente, quando a gente tiver mais estudos sobre isso. Doutora, deixa eu contar um episódio aqui, deixa eu te cortar antes de um episódio que cabe aqui. A minha menina tem de 3 anos, a Vitória. Eu não dou nem açúcar e nem farinha para ela, né? É uma opção minha, por tudo que eu já passei nessa vida, né? Eu disse, eu quero ensinar o certo, o que eu acho certo hoje para mim, o que eu faço hoje e que eu sofri muito, né? Que eu sofro muito porque a gente acostuma, aprende a comer. Então ela não conhece, né? E no final de semana teve aniversário dos meus sobrinhos gêmeos, os afilhados. E aí eu fiz o docinho dela, como sempre, levei o docinho de banana com cacau, né? Eu levo as coisas para ela. E aí ela me olhou e disse, mamãe, eu posso provar esse? E era uma torta de Kit Kat, né? Os Kit Kats ao redor. Que delícia, hein? Eu disse, pode escolher. O que tu quer? Posso provar posso pegar alguma coisa?
Eu disse, pode, aham, pode escolher. Daí ela quis um pedacinho de Kit Kat. Pegou um daquele ali, pegou um cupcake, o cupcake ela nem comeu, mas aí depois ela pediu mais um. Se ela podia comer mais um Kit Kat, eu disse, pode comer. E ela ficou trancada. E ela comeu aqueles dois ali e a Vitória nunca teve problema de ir aos pés. Nunca. É um reloginho. Uma vez por dia, um reloginho, senta e vai e deu. Pronto, tá resolvido. E ela ficou 2 dias sem ir. E ela começou, mamãe, eu nunca mais vou comer isso. Tadinha. E o que eu fiz? Daí ela disse, mãe, faz como você faz com a Isa. E eu fiz com ela, quase morri de dor nas costas, né? Fui 3 vezes, porque realmente ela tava muito trancada. Como eu dei ameixa pra ela, deixar de ameixa, assim, foi terrível. Porque não tá acostumada mesmo, né? Exatamente. Não Farinha tá prende acostumada. mesmo, os farináceos prendem. E aí eu fiz, né, várias vezes, e aí a última vez quando ela conseguiu fazer. E ela disse, nossa, mãe, isso aí que tu faz com a Isa é muito bom. Eu disse, porque relaxa, né? Relaxou ali, claro que só começou, depois ela sentou no vaso pra não aguentar minhas costas, né? Ela tá com 15 quilos. Mas só pra pegar o gancho, né, que falou que não tem idade, né? Que é a posição, na verdade, né? Exatamente, É a posição. Exatamente. Então a gente não tem uma idade para parar. Agora, em relação ao começo, né, para iniciar a HN, a gente tem o que a gente chama de janelas ideais. Então, a primeira janela ideal que a gente tem é de 0 a 4 meses. Então, quando eu devo começar a higiene natural? O mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Então, de 0 a 4 meses, a gente chama de a primeira janela ideal. Por quê? Porque o bebezinho está super imaturo, ele não sabe de nada, ele tem essa dificuldade com o esfíncter, e a partir do momento que você começa a ajudar o bebezinho a fazer o cocô, a fazer a posição, que ele vai relaxar, ele vai conseguir, de fato, aprender e aos pouquinhos ir relaxando sozinho. Então, de 0 a 4 meses é a primeira janela ideal. Depois a gente tem a segunda janela ideal, que é de 4 a 8 meses. Essa janela também é boa, não é ruim. Então, um bebê de 4, 5 meses que você nunca fez higiene natural, é um bebezinho que está sofrendo ali, que está desconfortável, ou você quer fazer por questão de conexão, você quer aprender mais, olhar mais para o seu bebê, tentar ajudá-lo nas suas eliminações, você também pode tentar entre o 4º e o 8º mês, é a segunda janela ideal. Não é tão simples como o bebezinho recém-nascido, o bebezinho pequenininho, mas é também uma janela boa. Daí a gente tem a terceira, que é entre 8 meses e 12 meses. Que aí o bebê às vezes já está mais maduro, então às vezes ele já se acostumou ali a fazer cocô na fralda, mas mesmo assim é uma janela possível de você tentar fazer a HN tranquilamente. Depois de 1 ano, a gente já tem que ficar mais atenta. Por quê? Porque depois de 1 ano, o bebê ele já se acostumou a fazer cocô na fralda, principalmente cocô. Então ele já se acostumou a fazer na fralda. E se você passa a fazer higiene natural com esse bebezinho maior de 1 ano, é como se a gente estivesse tentando fazer um desfraude. Né? Não é que é proibido, não é proibido. Você pode tentar fazer HN, você vai sempre comunicar, vai explicar para o bebê o que está acontecendo. Mas você não vai... não é para você fazer aquilo olhando a higiene natural como um desfraude. Porque se você olha como um desfraude, você acaba precipitando isso, né? Porque aquele bebê não foi acostumado à higiene natural. Então, a gente já entendeu o que é a higiene natural, a gente já entendeu quando é que a gente pode começar, né? As janelas ideais. E a gente vai entender agora como é que a gente vai praticar. Então, o que é que a gente tem que fazer? O que é, né? Eu já entendi o que é, mas como eu vou colocar meu bebê? Qual é a posição que eu vou colocar meu bebê para eliminar? Então, depois que você já adquiriu conhecimento, que você já passou a observar o seu bebê, você vai começar a olhar ali e perceber quando é que meu bebê está querendo fazer xixi ou cocô. Então, antes de falar da posição, eu vou falar dos sinais mais clássicos, né? Os sinais mais clássicos que a gente tem, por exemplo, de cocô, é o bebê fazer força, é o bebê rosnar com a garganta, né? Fica... às vezes fica vermelhinho o rosto, porque tá tentando fazer força, resmunga, se espreme, os bebezinhos pequenininhos se espremem ali, né? Esses são os sinais mais clássicos de cocô. Ou eles ficam irritados, choram. Sinais clássicos de xixi. O bebê que fica mamando e soltando o peito toda hora. Mama, solta, mama, solta, mama, solta. É um sinal, às vezes, de que o bebê quer fazer xixi. Às vezes o bebê começa a brigar com a mãe, empurra o peito da mãe, se joga para trás. Se jogar para trás é xixi ou cocô. Qualquer uma das eliminações, eles podem se jogar para trás. Então, é um bebê que está agoniado, que está irritado. Ele quer fazer alguma coisa, ou xixi ou cocô. Né? E aí você vai começar a observar e você vai agora colocar o bebê na posição. Então, qual é a posição? É a posição mais simples e mais antiga que existe, que é a posição de cócoras. Só isso, a posição de cócoras, que é o quê? Você pegar a perninha do bebê, puxar o joelhinho em direção à barriga, fazer mais ou menos um ângulo ali de 45 graus. E essa posição, ela facilita o esfíncter relaxar. E aí o bebê consegue fazer cocô.
Então, é essa posição. Qual que é a grande dificuldade? Os bebês são muito molinhos, né? Os recém-nascidos, os bebês de 1 mês são muito molinhos. Então, às vezes, as mães, os pais, eles não conseguem colocar o bebê numa posição que ele fique confortável. O bebê tem que estar com a coluna ereta, tem que estar com a coluna apoiada, tem que puxar a perninha, e às vezes nesse puxar a perninha, ou puxa demais, ou puxa de menos, e aí o bebê às vezes fica irritado porque tá com cólica, tá com desconforto, e aquela posição não tá muito agradável, e às vezes é o que a maioria dos pais tem essa dificuldade na hora de colocar o bebê na posição. Mas a posição é simples, é a posição de cócoras. Barriga ali, joelho em direção à barriga, ângulo de 45 graus. Para os bebezinhos que já sentam, então bebezinhos de 6, 7 meses que já estão sentando, você pode colocar o bebê sentado no pinico e você pode ficar por trás do bebê. É importante sempre apoiar as costas, sempre apoiar a coluninha do bebê. Então, se você coloca, por exemplo, no seu colo, você vai encostar as costas no seu peitinho aqui, né, no seu peito, puxar a perninha do bebê, sempre apoiar as costas. Se você põe no piniquinho, coloca o bebê sentado e você pode sentar por trás do bebê no chão, né, para você apoiar essas costas do bebê. Você pode fazer, a Amanda está perguntando se pode fazer com o bebê deitado. Pode. Quanto menorzinho o bebê, você pode usar outras estratégias, né? Só de você puxar a perninha do bebê, o joelho em direção à barriga, você já vai facilitar a eliminação. Tem bebês que, a maioria dos bebezinhos pequenos, eles eliminam muito cocô durante o ato de sucção. Então, quando eles estão mamando. Geralmente, quando eles estão mamando, eles dão esses sinais aí, se joga para trás, se espreme. Por quê? Porque o ato de sucção é um ato que relaxa. O que o bebê precisa para fazer cocô? Ele precisa estar relaxado, para ele poder relaxar o esfíncter. Então, às vezes, durante a amamentação, o bebê relaxa. E aí, quando o bebê relaxa, ele consegue fazer cocô. Então, se você está amamentando o seu bebê, você está vendo que o bebê está agoniado ali, quer fazer cocô, abre a fraldinha do bebê, tira a fraldinha, deixa ela só apoiada, faz essa posição com o bebê no seu colo mesmo, puxa ali a perninha, o bebê mamando, você tá lá, deixa ele mamar, só ajuda, puxa a perninha. Gente, eles fazem cada cocô ali durante a mamada, você folgou a fralda, você facilitou o processo para ele, e aí os bebês fazem bastante cocô. Então, você pode fazer também durante a amamentação. Tem mães que pegam aqueles baldinhos, pega vasilha mesmo de casa, escolhe uma vasilhinha pro bebê, e esses bebezinhos pequenininhos que ainda não dá para usar pinico, às vezes eles estão ali mamando, você puxa a perninha e põe ali o baldinho, e eles fazem cocô no baldinho. Então, é assim, você pode usar também essa estratégia. E o IG da Fernanda, né, que é o @bebê sem fralda, ele tem esse nome, mas vou deixar claro aqui para vocês que é um mito também que tem, né? O bebê que a gente aplica a higiene natural, esse bebê ele pode usar fralda, viu, gente? O bebê usa fralda normalmente, porque as pessoas têm esse preconceito, né? Ah, esse povo que é contra a fralda, faz higiene natural. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, o povo que é contra a fralda descartável, que vai usar fralda de pano, que eu acho ótimo. O bebê, com certeza, é muito melhor, muito mais confortável para o bebê, a fraldinha de pano lá. É mais trabalhoso para a gente que tem que lavar, etc. Mas para o bebê é muito mais confortável. Esse povo que faz higiene natural, que não usa, que quer usar fralda descartável, é uma coisa. Você pode fazer higiene natural e usar sua fralda descartável normalmente, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a gente pede é você abrir a fraldinha e ajudar o bebê, porque eu sempre falo isso. Imagine você, nós, adultos, tendo que fazer cocô deitado, então a gente tá lá deitada, e com uma fralda na nossa bunda. Tipo, a fralda ali, são duas coisas que impossibilitam a gente de fazer cocô. O fato de estar deitado, a gravidade não vai ajudar, e a gravidade ajuda. E o fato de ter alguma coisa ali no bumbum incomoda, né? Meio que fecha o esfíncter mesmo. A gente tá de roupa, tá ali. Quando você tira a roupa, que você tira a fralda, você abre o bumbum, você deixa o bumbum livre ali pro bebê, você faz a posição, pronto, o bebê vai eliminar, vai fazer xixi, vai fazer cocô e ele vai se sentir muito mais acolhido. Ele vai saber agora, quando eu fizer que eu resmungar, minha mãe já vai entender que é porque eu quero fazer cocô, né? De uma maneira inconsciente. Então, é mais ou menos isso. Inclusive, é uma das reclamações dos idosos, né? Pois Que é. usam fraldas, que tem que fazer. Exatamente, É a mesma é coisa que muito parir, ruim. né, doutora? Parir deitado, eu não faço Pois ideia do é. que seja isso. Eu paria minhas duas decóporas, né? As Pois duas é, foi. então a gente tem que Porque é respeitar fisiológico. esses limites da gravidade mesmo. Uhum. E só aproveitando o gancho, eu uso fralda de pano, tá? Essa mãe Pronto. aqui. Maravilha. Tenho E a certeza maravilha. a Isa A deve estar muito maravilha mais que é. feliz. Hã? A Isa deve estar muito feliz aí. Com certeza. E não suja tanto a fralda, né? Porque o Sim. cocô agora, ele é muito pastoso. Então, ele é líquido, né? Ali, então, ele fica grudado na fralda. Então, agora tá belezinha, né? Vai. E assim, detalhe, eu não boto ela no vaso. Eu coloco ela na pia, por causa das minhas costas, né? Tem que me abaixar ali, pra mim tá mais fácil. E só leite, né?
Enquanto é só leite, tá Não tem tranquilo, problema. né? E isso que você falou, Nath, de colocar no vaso, é até importante a gente falar, né? Quando os bebezinhos eles vão ficando maior, você pode até fazer a posição, né, de HN no colo e deixar o bebê eliminar no vaso, ok? Mas a gente sempre fala para tomar cuidado, porque à medida que o bebê vai crescendo, a gente tem a tendência de querer sentar o bebê no vaso. Então, às vezes a gente senta o bebê no pinico, né? No Hum, pinico, beleza, você vai sentar por trás do bebê, vai estar confortável. Mas o vaso, eu sempre falo para tomar um pouquinho de cuidado, não é que não pode, é que o vaso é meio sujo, né, pro bebê. Então, assim, o beleza. ideal é que a gente passe o bebê pro vaso por volta dos 2 anos de idade, né? Porque aí o bebê já tá com uma imunidade maior, já tem umas Uhum. bactérias mais que já se protegem mais. Então, sentar o bebê no vaso depois dos 2 aninhos. Antes disso, o ideal é você, se você quer fazer HN, né, por um longo período, faz no piniquinho, né? Escolhe um outro local. O vaso é bom, mesmo com o redutor de assento, mesmo assim, o ideal é que você passe para depois dos 2 anos de idade.